queria agradecer a presença de vocês num sábado, a NeuroHealth, na minha pessoa, Joseph, Julieta e Guilherme, que idealizamos esse projeto, esses métodos biológicos em psiquiatria, que inclui todas as neuromodulações, a parte de eletroconvulsoterapia, a parte de estimulação magnética transcraniana, métodos neuroquímicos. Fizemos já alguns eventos, começamos com o Mário Juruena, do King's College, depois passamos para o Olavo, da Universidade da Califórnia, e hoje é muito fácil ter encontro desse, porque a gente estava pensando em fazer encontro só chamando pessoas amigas, agradáveis, um papo. Podia ser na minha casa, na casa do Zuzman, na mansão da Julieta, poderia ser em qualquer lugar. E aí, então, é um momento da gente poder pensar um pouquinho sobre as adições. Eu, pessoalmente, tenho uma ideia um pouco diferente sobre dependência química. Acho que as coisas não podem se restringir a 12 passos, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia motivacional. E, normalmente, é um certo tabu nessas coisas. Quando se vai a alguns congressos com as pessoas que fazem dependência química, o papo é só esse. 12 passos, Minnesota, motivacional, comportamento. Um colega posterior questionou isso. Funciona para frente? Lembro. 2 dias atrás. E até a gente, o Buzun está lembrando que a gente falou com um colega lá dos Estados Unidos, que faz parte do sistema americano de saúde mental, que colocou que isso funciona para 30% das pessoas e ele faz isso, né? Então, a ideia é ser a gente conversar um pouquinho, quer dizer, a Julieta, para falar sobre aspectos neurobiológicos, eu acho que é importante, quer dizer, como é que é esse cérebro, como é que as coisas funcionam nisso. Eu tenho um questionamento, quer dizer, como é que funciona uma pessoa antes de fazer uso das drogas, que, para mim, no máximo é comorbidade, né? No máximo, né? E que acho que uma pessoa não pode ser tratada por códigos, né? Seja do DSM-5, pelo CID-11. Então, vamos tratar do grupo de álcool, grupo de cocaína, grupo de oxi, grupo de merla, grupo de freebase. Separa o grupo do álcool do grupo de cocaína. E tem outras coisas, né? A Julieta também está falando sexo, jogo e por aí afora. Então, tem um outro universo que tem esses aspectos neurobiológicos, para a gente poder entender isso. E Julieta, então, ela é graduada em mestre pela Universidade de Barcelona, é certificada em estimulação magnética pela Universidade de Harvard, é uma excelente psiquiatra, amiga, conselheira. O apelido dela é de Jabuti, porque é um pouco lenta nas coisas. Ela tem 2 mãos e só usa 9 dedos, sempre tem um dedo que não faz nada. E na plateia, qualquer um de vocês poderia estar aqui. Na plateia, a gente tem a Inês Melo Souza, professora da Universidade de Berkeley, tem o melhor psiquiatra do Rio de Janeiro na plateia, que é o Roberto Robalinho, conselheiro de todos nós, não surgiu ninguém ainda acima do que ele. Tem Marcelo Carvalho, que há muito tempo milita na dependência química. Tem a melhor equipe de enfermagem especializada em psiquiatria no Rio de Janeiro, que é da Ana Lúcia. E todos vocês, não vou citar nome por nome, tem estima, enfim, tem N pessoas. Vou passar a palavra à Julieta, vou deixar as perguntas para o final da apresentação dos dois, por uma questão de dinâmica, acho que funciona melhor assim, não é muito democrático, mas funciona melhor assim. Então, eu acho que é isso, Julieta. Você começa. Você vai passar o slide aqui? Vou. Bom, agradeço a presença de vocês. Vou entrar direto no nome.
Aqui não é dependência química, aqui é compulsões. E vou explicar por quê. Antes disso, uma questão importante. Antes de eu ser da Universidade de Barcelona ou de Harvard, eu sou da Federal de Rio. Eu fiz residência, especialização, terceiro atendimento, tá? E tenho título de especialista pela ABP, então todos os créditos de aqui também tenho. Tá? As compulsões, elas infelizmente, quando adoecem um sistema da vontade, elas se deslocam, você bloqueia uma e vai para outra. Não é incomum a gente falar de dependência química e aí você bloquear as drogas e a pessoa ir para jogo, para sexo. Existem algumas diferenças entre os sexos que ao longo da palestra eu vou ir elucidando. Tá? Eu trouxe uma gravura do Bansky, é o mestre do suspense, né? E vai se desfazendo no filme Os Pássaros. Né? É como as compulsões vão fazendo uma fragmentação do eu e a pessoa fica ao serviço de aquela que é sua compulsão. Seu ego se dilui, sua vontade se dilui e ele já está com toda a sua consciência ao serviço de conseguir aquilo que não tem finalidade, porque a essência da definição de compulsões é algo que se repete sem finalidade. O melhor exemplo disso é compras. Você não quer comprar aquilo, você quer comprar e ponto. Né? Via de regra, mulher, para drogas, vai para comida e compras. Via de regra, homem, para drogas, vai para jogo e sexo. Pode passar. Aí já vou começar no que seria a neurobiologia das compulsões. Tá? Eu peguei sintoma, síndrome e transtorno. Né? Eu trouxe meio que provocativamente, porque quando você pega o sintoma, né? Em nossa área, se você pega um sintoma, você pega um comportamento. Né? Se você está tratando, por exemplo, de diabetes, é o pâncreas, é o ilhote de Langerhans. Se você é pneumologista, é o alvéolo. No cérebro não tem o neurônio. Nós temos circuitos, nós temos sistemas. Que o que as três definições têm em comum, sintoma, síndrome e transtorno, não falam de uma coisa, falam de sistemas, falam de circuitos. Tá? E é importante que aqui em transtorno, né, anteriormente nós tínhamos termos como a folia e tal coisa, que era a loucura, né? Ou a psicose maníaco-depressiva. Por que o termo caiu? Porque nem todo bipolar surta. Como é uma doença que não descreve todos os bipolares 2 ficavam fora disso. Tá? Quando você pega diagnóstico e fala de uma síndrome, se você não considera a intensidade, o tempo de duração e as consequências sociais, você não entende a gravidade destas doenças. Destroem a vida de uma pessoa. Pode passar. Aí vou entrar na definição de compulsão. Impulso irresistível de realizar um acto irracional. Por que eu coloquei em cores diferentes e aquele cérebro que é como se fosse um labirinto? Impulso, sistema da vontade. Realização, né? Aí já nós estamos falando da capacidade dele realizar no mundo. E um acto irracional, razão. Pode passar. Se nós pegamos o sistema de classificação na psiquiatria, que eles nos ajudaram basicamente para definir um problema e tomar uma atitude médica em consequência. Nós não estamos aqui para xingar ninguém, porque diagnóstico virou sinônimo de xingamento. Não tardamos. Nós definimos um problema e, em cima do diagnóstico, fazemos um acto médico que medicar. Né? Se pegamos os sintomas em cima da CID-10 ou da DSM-3, né, nós vamos fazer um passeio por todas as desordens e vamos encontrar várias compulsões já diagnosticadas. Dependência química. Eu trouxe álcool, droga, inclusive as medicações sujeitas a abusos, porque se nós pegamos as estatísticas, as maiores dependências na Europa e nos Estados Unidos são os painkillers, que são os opiáceos. São medicações que se introduzem para a dor e depois vão afetando todo o sistema. Como Joseph disse, quando você usa drogas, depois o sistema ele conserva uma memória que modifica
a estrutura e a função do órgão, estamos falando do cérebro, tá? Transtorno alimentar, transtorno de comer compulsivo, bulimia e anorexia, tá? Na compulsão pelo alimento, às vezes o paciente não quer o alimento, né? Não come por fome. Quando a comida é algo mais, ela se transforma em sintoma. E o anorético, como fica em cima disso? Ele triunfa em cima de todo mundo porque ele não quer nada. A compulsão a sexo, fetichismo e parafilia são patológicas por definição. O transtorno do controle dos impulsos. No final, eu trouxe uma tabela das comorbidades das doenças psiquiátricas e o transtorno dos impulsos. Entre eles, tem alguns muito interessantes. Jogo patológico. Se perdem grandes fortunas. Se vocês passam os olhos pelas páginas do jornal, não é incomum encontrar um jogador de futebol, dono de jogo do bicho, que está enrolado por dívidas. De quê? De jogo. Em uma mesa de baccarat se perdem milhões. Né? A cleptomania, há pouco tempo, algumas dessas grandes estrelas de Hollywood perderam parte do brilho porque foram pegas roubando. Também teve um rabino que foi pego roubando uma gravata Hermès, né? Transtorno do controle dos impulsos. E a síndrome de flagelação, que não existe como doença propriamente dita, mas é um sintoma que sempre nos deixa perplexos. Pode passar. Aí eu trouxe isto, o desejo em cima da razão. Então, o que desejamos? Será que desejamos a droga? Aí entramos em um dos grandes paradoxos das compulsões a substâncias químicas. Quando você entra com uma droga, a inundação do cérebro a nível neurobiológico de neurotransmissor é enorme. O que o cérebro faz? Ele se defende. Vamos começar a fazer uma adaptação desse cérebro ao uso das drogas. Depois você não tem o mesmo barato, mas você conserva a lembrança do barato. Mesmo que não tenha, aí você continua a fazer e vai se afundando. Tá? E a razão como entra nisso? Né? Isto também é uma gravura de Bansky, né? Onde a garotinha vai lá e grafita, que se você repete muitas vezes uma mentira, ela vira verdade, não política. Trouxe por provocação. Próximo, pode passar. Aí vamos entrar na dependência química propriamente dita. O transtorno crônico, ele é caracterizado por 3 elementos: a compulsão sobre isso, a perda de controle sobre o uso e a síndrome de abstinência, que são os sintomas negativos quando falta a droga. Próximo. Aí entramos na alteração molecular, né? A modificação do cérebro, mesmo quando você não está no uso. E aí tem coisas muito curiosas, porque nós temos, por exemplo, a maconha, entre aspas, droga leve, né? Ela é da ordem da morfina, da heroína. Por quê? Porque nós temos um neurotransmissor endógeno, que é a anandamida, que é responsável pelo prazer no organismo. Quando você usa a maconha, você não está produzindo de dentro. Se você retira a maconha, ficam muito marrentos. No dia seguinte, na abstinência, são pessoas que se queixam por fazer o mínimo já é um exagero, são vítimas do mundo. Por quê? Porque estão completamente disfóricos. Com o uso crônico, tem um artigo que até trouxe umas imagens dele, em que mostra claramente as alterações que a maconha produz a nível cerebral e a correlação com as nossas doenças. Se a vulnerabilidade existe, alguns problemas que não iriam aparecer, eles não só se apresentam, como ficam mais graves para tratar. Tá? Essas modificações se manifestam na atividade metabólica, e aí já não estou falando mais de maconha, estou falando de todas as drogas, na sensibilidade, na quantidade dos receptores ou na expressão de como este receptor reage. Existe um fenômeno que é muito curioso. Quando você fala em tolerância, ele diminuiu sua sensibilidade. Quando você fala em sensibilização,
aumentou a sensibilidade. Vou dar um exemplo que é comum. O alcoólatra, depois de muitos anos de alcoolismo, ele começa a ter uma sensibilização dos receptores para o uso de álcool. Qual é o problema? Ele bebe um copo e já fica bêbado como se tivesse bebido 3 garrafas. É uma sensibilização e já é muito perto dos processos demenciais. E aí já não estamos falando de disfunção, estamos falando de lesão. A expressão gênica também pode modificar que o RNA mensageiro e produzir moléculas com mais ou menos afinidade pelos neurotransmissores. Próximo. Quais seriam os efeitos de longo prazo? Próximo. Aqui vemos uma imagem onde você vê claramente a maneira como todos os neurotransmissores vão para o núcleo, estabelecem uma mensagem com o RNA mensageiro e codificam uma resposta diferente. É claro que as moléculas que são produzidas sobre este influxo não são iguais às produzidas sem o influxo. Né? Então, você já está preparando o cérebro para ficar no círculo vicioso. Em 1980, houve uma campanha nos Estados Unidos em que o slogan era "Eu sei não, só basta dizer não". Não basta só dizer não. E aí é quando entra aquela questão dos grupos de autoajuda. Tá? Grupo de autoajuda, terapia cognitivo-comportamental, todos os mecanismos que vão ajudar a esta pessoa a sair da armadilha das drogas, do círculo vicioso da compulsão, terão que ter uma orientação, porque se você vai pegar só um dos elementos, é claro que vai ter um viés de avaliação. Né? Se você pega só os grupos eles têm dependentes, tem um excelente recurso que é uma programação para evitar recaída, mas sozinha não é suficiente. Você vai pegar um excelente psiquiatra que vai lhe passar os medicamentos certos. Excelente recurso. E como impedimos que ele comece a usar as medicações como droga? Aí sozinho não vai funcionar. A terapia cognitivo-comportamental, se você não restabelece o sistema a um nível que ele consiga entender, você não vai conseguir resposta, você vai repetir as coisas, você vai estar muito certo e o paciente, ainda no ciclo, ele não faz o link, ele não liga com você, ainda acha que você está contra ele. Próximo. Volta no anterior, por favor, um minutinho que me esqueci de uma coisa. A modificação que estabelece os circuitos prioritários estaria subjacendo a quê? A recaída, que é uma regra nas dependências químicas. A capacidade das drogas a acionar em mecanismos moleculares na plasticidade sináptica, esse é um outro ponto onde vamos entrar em um construto teórico que é o reforço. O reforço pode ser positivo, que seria quando encontra de fato a droga, ou o reforço pode ser negativo quando falta pela abstinência. Todos os mecanismos moleculares. Próximo. Eu peguei os mecanismos programados e já vou entrar um pouco na anatomia do que seria o sistema afetado. Nós temos os gânglios da base, depois eu vou especificar um pouquinho mais em cima disso, porque os gânglios da base são muito conhecidos em Parkinson, pouco conhecidos nas compulsões. Quando os gânglios da base bobeiam na sua inibição, o lóbulo frontal fica ao serviço de quê? Das emoções. Aí a sensação está no controle, a sensação acima da razão. Aquele slide que já vimos, tá? Próximo. Estes são os gânglios da base. Não vou me deter em todos esses detalhes, porque vou adormecer todos vocês com isso aí, mas se vocês observam, se vê como é complexa a interação entre os gânglios da base e o córtex. Nós temos o córtex pré-central, isso também é frontal. Nós não temos só o frontal supraorbitário, que seria responsável pela desinibição e por aqueles comportamentos mais folgadinhos dos dependentes químicos. Muitas vezes, eu costumo citar um exemplo na unidade certa, que era lá em Doutoreiras. Era uma unidade que foi feita, uma das primeiras tentativas de aquelas equipes tratarem dependência química, só que na Doutoreiras tinha paciente psiquiátrico. Então, os pacientes da dependência desciam e tinha a fila dos pacientes psiquiátricos para
o bebedouro. O que os dependentes químicos faziam? Entravam na frente de todo mundo, se não empurravam o velhinho para eles beberem. Depois de um tempo de tratamento, eles ainda empurravam nós outros para deixar a pessoa beber e iam para o final da fila. Ah, viraram mocinhos. Não. Se aumentou sua capacidade de se adequar à situação na qual eles se encontram. Próximo. Eu trouxe este aqui já na definição, por quê? Porque todos estes são os fenômenos pelos quais o cérebro se modifica. No fenômeno da adicção, né? Que quando tua vontade fica à mercê da compulsão, aí já não é você ao serviço de teus objetivos na vida. E aí já entramos um pouco na palestra do Sussman. A fissura, que é o desejo urgente. Às vezes você está falando com um paciente e ele está naquele círculo. Você não tem acesso. É tão resistente quanto hipomania ou mania. A dependência. Aí já estamos falando das síndromes orgânicas que mediam todos estes processos. A tolerância, eu já falei que quando você inunda com neurotransmissor, o cérebro fica resistente. O reforço, que é o tal do construto teórico positivo e negativo. A recompensa, que seria chegar naquilo que ele supostamente deseja. Deseja até quando obtém prazer? Não, mas ele continua a desejar. É livre para desejar, né? E a sensibilização que eu já expliquei. Vamos lá no próximo slide. Estas são as ações dos psicoestimulantes, dos opioides, dos sedativos e da maconha, tá? Do tetrahidrocannabinol. O que eles fazem? Vou me deter um pouquinho antes de falar em como os sistemas de desejar e querer são diferentes nos mamíferos. Os psicoestimulantes como cocaína, o que eles fazem? Eles inibem a recaptação pelos transportadores dopaminérgicos. O que fazem com a dopamina? Eles fazem com que ela passe para o neurônio pós-sináptico. E o que a anfetamina e êxtase fazem? É um transporte reverso. Isso é muito grave, porque aí eles entram naquelas síndromes de hiperaquecimento, de dificuldade de hidratação por uma secreção inadequada de síndrome de hormônio antidiurético. Esses mecanismos osmométricos, quando você bloqueia a dopamina, ela vai para o neurônio pré-sináptico. Tá? Os opioides são muito curiosos. Por quê? Porque, além do sistema opioide, ele tem uma conexão com o sistema de dopamina. Qual é o problema disso? Que quando você deaferenta, por exemplo, em pesquisas animais, você faz uma coisa chamada knocked mice. São ratos modificados geneticamente para não ter determinadas coisas. Eles não têm dopamina, mas eles continuam estimulando o sistema de recompensa por uma outra via. E, curiosamente, deveriam de ativar os núcleos da base, que são inibitórios e não ativam. Existem alguns medicamentos que são feitos em cima de este paradoxo, como a naltrexona, a naloxona. Alguns dos antagonistas opioides, eles bloqueiam a fissura para a dependência. Os sedativos hipnóticos, aí nós já estamos falando de uma outra coisa muito mais extensa do que as aminas simpaticomiméticas, porque quando nós falamos de aminas simpaticomiméticas, estamos falando de 5 neurotransmissores. Elas seguem que vias? Aquelas vias, dopaminérgica, noradrenérgica, acetilcolina, etc. Mas que é o que ocupa todo o cérebro? Os canais ou de sódio, ou de cálcio, ou de cloro. O que o canal GABA faz? O canal de cloro, ele te adormece, tem um porteiro, ácido gama-aminobutírico. O que o receptor NMDA faz? É um canal de cálcio. Quando entra cálcio, você faz o quê? Te acende. São receptores que acendem ou adormecem você. Então, eles são muito mais extensos do que a amina noradrenérgica ou dopaminérgica ou qualquer uma dessas aminas simpaticomiméticas, tá? Quando nós estamos usando a modulação disto, não são poucos os psiquiatras aqui que já pegaram uma síndrome de abstinência de álcool, um delirium tremens. Que é o que você faz? Pega a reação cruzada, bloqueia ou com barbitúricos ou com benzodiazepínicos para que o
paciente não se arrebente em uma convulsão ou em um processo de aqueles de exaustão cerebral, ainda hidrata e depois faz a reposição das vitaminas do complexo B. Por que as vitaminas do complexo B são importantes? Nós trabalhamos com 3 em alcoolismo, que é a vitamina B12, cuja deficiência todos nós sabemos que dá anemia, depressão e demências. A B6, que faz uma conexão entre o cérebro e a parte periférica da placa mioefectora. Quando alguns pacientes alcoólatras fazem aquelas demências cerebelares, eles começam a aumentar a base de sustentação e começam a andar assim. Já o cerebelo foi para o espaço. E algumas vezes temos outro tipo de demência que Wernicke-Korsakoff, por reposição destas vitaminas do complexo B de maneira prematura, que são aquelas síndromes em que eles não lembram o que querem dizer, mas preenchem com fabulações. Aqui embaixo é o sistema da maconha, que eu já expliquei que nós temos receptores endógenos canabinoides. Existe um sistema endocannabinoide que justamente media prazer, igual do que tem um sistema que media analgesia, que é o da heroína. Próximo. Aí, novamente, trazendo aquela reportagem de que maconha faz mal, sim, né? Porque sempre dizem, não, uma maconha, imagina, uma droga de elite, todo mundo na parte criativa usa, parece que se você não usa, você não é criativo o suficiente. Bom, nesse caso, se eu usar maconha, eu vou produzir tudo o que aqueles gênios da criação fazem, né? E não é bem assim, muito pelo contrário, seu potencial vai ser tolhido pelas alterações estruturais e funcionais que vão sendo ocasionadas pela maconha. E pior, se tem alguma comorbidade com nossas doenças, aí a guerra piora, porque eles fazem quadros resistentes que não respondem. No artigo que foi feito pela UCLA, com a Universidade de Dunedin, em Nova Zelândia, e o Royal College, se observou que entre mais cedo começam, mais provável é um déficit cognitivo, não por mais nada, como não seja pela lentificação que a maconha ocasiona. É uma coisa que você pode observar na prosódia da fala. Próximo. Estas são as ações agudas. Próximo. Vocês queriam ler? Volta lá. Só vou parar um pouquinho. Nas ações agudas em cima dos receptores, tá? Eram basicamente o que eu expliquei em detalhamento anteriormente, que eu estava falando das alterações estruturais e funcionais, tá? Aqui é basicamente os receptores que estão envolvidos nessas ações agudas. Próximo. Aí, vamos entrar nos mecanismos de manutenção da adicção. Eles são altamente pesquisados e tem alguns modelos das doenças, né, que já nascem, que são muito investigados. Esta é uma alteração que seria feita no transtorno obsessivo compulsivo. Ele diz que quando se inicia a ação ou do pensamento prevalente ou da compulsão, porque o sistema gerenciador, que seria o lóbulo pré-frontal, não consegue inibir aqueles pensamentos. São coisas curiosas do transtorno obsessivo. Eu tenho pacientes que precisam fazer 4 vezes a mesma coisa para conseguir fazer o que eles fazem. Então, eles gastam o triplo ou quádruplo do tempo para fazer uma função que uma outra pessoa faria sem estar com essa reentrância frontal. Próximo. Então, uma doença que desvia os objetivos pessoais para a droga e parece não ter acesso a quando parar. Qual foi o sistema que adoeceu aí? O sistema da vontade. Nos mamíferos, o sistema gostar é diferente do sistema querer. Então, o que gosta já esteve em contato com aquele objeto da adicção, mas o que quer, ele antecipa o uso, e mesmo que não tenha contato com aquilo que é esse objeto da adicção, ele já comporta uma série de alterações no comportamento, no pensamento, para obter aquilo.
Próximo. Esse é o paradoxo das drogas, porque ele já não tem mais poder sobre aquilo que seria seu sistema de controle. Próximo. Todas as situações adictivas agem no mesmo sistema. Vou entrar no sistema de recompensa. Próximo. O sistema de recompensa, eu trouxe um esqueminha, mas vou detalhar mais depois. Seria o córtex pré-frontal. O pré-frontal é um executor, é o lóbulo executivo por excelência. O sistema límbico, que seria o elemento mais primitivo, responsável pelas emoções. E a maneira como as emoções têm uma inter-relação com a sobrevivência é muito importante. A amígdala e o hipocampo. O hipocampo é uma espécie de primeira estação de tuas memórias. Ele é uma estrutura plástica que se renova à medida que adquire memórias. Uma vez que ele estabelece circuitos com o resto do córtex, já não está mais no hipocampo. Ele provavelmente estabeleceu um circuito bem mais forte que, à medida que você vai repetindo, vai ficando mais fixo. Pode ser para o bem ou para o mal. E o tal do núcleo accumbens, que é uma vedete dopaminérgica que adora aquilo, ela te dá uma sensação de profundo bem-estar. Próximo. Então, aqui seria a inter-relação desse sistema. A maneira como as emoções que são reconhecidas como gratificantes vão para o córtex pré-frontal. Eu usei a sigla para que vocês a reconheçam nas outras imagens. E o cingulado anterior, o giro do cíngulo é aquele giro do cérebro que está em cima do corpo caloso. O corpo caloso é uma conexão entre os dois hemisférios. Os dois hemisférios não são iguais, eles são equivalentes. O direito é o burocrata, o esquerdo é o criativo. O excesso dos dois, problema. Sim, o equilíbrio. O hipocampo e a amígdala. Não, quando existem as lesões no lado esquerdo, predomina o direito. E aí é toque. Quando existem as lesões no lado direito, predomina o esquerdo, entendeu? Mas quando você começa a ter essas alterações, você está vendo que não existe um equilíbrio entre eles dois. E aí o que eles preconizam foi a lesão que fez o outro lado prevalecer. Por que o sistema do corpo caloso não faz o equilíbrio? Então, você lesou um ponto e o circuito se restabelece como? Por que isso seria importante? Tem maneira de estimular circuito. A estimulação magnética transcraniana é uma. As alterações que você detecta nos testes neuropsicológicos, tem testes que fazem com que você tente usar um outro recurso. Nesses AVCs ou em lesões, é importante usar os primeiros 3 meses, que quando a conectividade ainda tem. Né? O hipocampo e a amígdala. Hipocampo é memória, amígdala é um núcleo de substância cinzenta que recebe as informações e vai te adequando às emoções. Eu tenho um caso muito curioso de uma senhorina que era perfeitamente lúcida, teve um AVC na amígdala esquerda. Olha que curioso. Começou a receber todo em um nível de hiperdimensionamento que tudo a deixava assustada. Ela não tinha como estabelecer, o fulano não pagou, será que vai pagar? Ela recebia aluguéis de um apartamento, era um dos inquilinos mais certos, mas ela se desesperava mesmo com coisas que ela achava que não iriam acontecer, apesar de que historicamente sempre aconteceram. Aí vem as projeções glutamatérgicas. Além da dopamina, nós temos o glutamato. Os dois são neurotransmissores. Essa inter-relação é importante, porque você pensa, não é excesso de dopamina, mais nada. Não, o glutamato é muito importante. Por quê? Porque uma das principais medicações com as quais você restabelece a cognição ou a maneira como a pessoa pensa são os neurolépticos. Os neurolépticos é um mecanismo predominantemente dopaminérgico, mas nem todos têm
aquela via de ação do mesolímbico. Às vezes você age no estriado. Depois eu vou falar a importância do estriado nas memórias. E aí você vai fazendo uma síndrome parkinsonoide inibitória. Então, quando nós pegamos, por exemplo, a descicloserina, que é uma medicação que age no mecanismo do glutamato, nós teríamos um neuroléptico que não impregna e ainda deixa o paciente sem o déficit cognitivo induzido pela via nigroestriatal. Próximo. Isto é só para que vocês vejam as imagens do que nós estamos falando, tá? Aqui temos as aminas. Das aminas catecolaminérgicas, a serotonina é uma das vedetes porque tem muitos medicamentos antidepressivos que agem nesta via. Aí você vê a via que está sendo apontada através deste tratamento. É pouco em relação ao resto. Por que todos os pacientes deprimidos não respondem a estes medicamentos? Excelentes medicamentos, não me entenda mal. Mas é pouco para o que nós estamos falando, porque aqui se trata de restabelecer o equilíbrio entre os dois hemisférios. Eu estou trabalhando com estimulação magnética transcraniana, e aí eu vejo muito neurologista trabalhando com estimulação magnética transcraniana. Mas aí eles poderiam trabalhar na área neurológica, porque aí eles saberiam o que fazer. Tem estimulação magnética transcraniana em pesquisa para síndromes parkinsonoides, para outras doenças também, mas para a depressão, o neurologista não tem psicopatologia. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a bobina, de repente, no lugar errado. Independente de se o paciente está melhorando, porque ele já vai ser contratado como ultra especialista. Ele foi contratado para fazer esse tratamento. Os resultados são responsabilidade do médico que encaminhou. Próximo. Estes são... novamente de aquele artigo que saiu na Veja sobre a maconha. Olha as áreas que a maconha compromete no seu funcionamento. Córtex, na área da cognição, não estamos falando do córtex pré-frontal. Hipotálamo, embaixo do tálamo temos que o hipotálamo, que é responsável por toda a conexão entre a parte neurológica e a parte endocrinológica. Hipocampo, com as memórias. Núcleos da base, cerebelo e amígdala. Não é todo o sistema de recompensa. É uma droga leve. Vamos perguntar para os pais de aqueles pacientes que começam na adolescência, chegam aos 40 e não se desenvolveram. É uma droga leve. Próximo. Aqui, novamente, o mesmo sistema e a maneira como a cultura interage, porque o ambiente também pode nos proteger para este tipo de compulsões. E aí entram todos os sistemas epigenéticos. Próximo. As perdas ocasionadas pelas compulsões não são suficientes para impedir ou estagnar a progressão da doença. Se ainda tem a comorbidade com as doenças do humor, já se sabe que são doenças degenerativas, são progressivas. Se você estagna, eles ficam bem, mas se você não estagna, não é incomum ver em lugares. Eu sou da UFRJ e fiz a minha residência no Instituto de Psiquiatria, onde Sussman leciona até hoje. Você vê aqueles pacientes que no início eram bipolares, eles ficam tão fragmentados quanto esquizofrênicos. São doenças degenerativas. O juízo crítico prejudicado em doenças como esquizofrenia ou crises maníacas são fenômenos compreendidos pela psiquiatria, mas o juízo crítico das compulsões é só o paciente dizer não? Se já temos todo o sistema de recompensa ao serviço da droga, será que ele vai conseguir dizer não? Ah, você não disse não. Vamos lá. Outra coisa, se eles atingem a lucidez, quanto tempo dura essa lucidez? Então, eu internei um mês, ele vai sair e magicamente vai voltar para um ambiente que ele produziu tudo isso e aí não vai usar mais. Vai para grupo. Próximo. Esta é uma imagem sobre o fenômeno da tolerância mediada pela mudança orgânica ocasionada pela droga. Isto é psilocibina, é aquela droga que foi pesquisada em 1960.
Se vocês observam, as áreas que estão hipoperfundidas são todas as azuis. O curioso aqui é que o cérebro não se defende, está curiosamente apático. Próximo. Efeitos de longo prazo. Adaptações homeostáticas seriam tolerância, dependência, abstinência e o aprendizado associativo. Aí vamos entendendo por que os 12 passos têm razão quando diz evite comportamentos de ativa, evite colegas que usam droga, crie um novo grupo. ¿Por quê? Porque tem alguns comportamentos que já estão no automático. Vamos entender isso aqui na frente. Próximo. Os estímulos, esta é uma pesquisa brasileira. A Eliane Bolchan é uma pesquisadora de lá da UFRJ. Os estímulos emocionais, elas têm vantagem competitiva sobre os neutros no acesso aos recursos do processamento neural. Claro, porque senão não sobrevivemos. É para isso que as emoções servem. Como função fundamental, a emoção é a preparação para a ação. Mas qual ação se sua vontade já está ao serviço da compulsão? Né? Próximo. Aqui nós vemos à direita um cérebro normal, à esquerda um cérebro de um alcoólatra. Os problemas de aquisição de imagem algumas vezes são muito difíceis para fazer porque o paciente não para de tremer. Se vocês veem, aqui tem umas imagens como se tivesse o cerebelo. Está vendo a perda de tecido aqui? Aqui. Não acende. A gente chega mais perto, é pouco. Aqui estão as áreas aprofundadas. Este é o lóbulo parietal, né, da representação corporal. E aqui você vai vendo que o que seria o terceiro... Deixa. O terceiro ventrículo, eu tenho uma outra imagem melhor para mostrar isso e a importância dessa área no sistema de defesa. Próximo. Novamente mais do mesmo. O que as emoções fazem? Eles foram desenvolvidos progressivamente para ajustar as respostas fisiológicas. Se nós pegamos um mecanismo de luta e fuga, eles são muito importantes justamente para quê? Para a sobrevivência, mas se não tem ameaça externa, se ameaça interna. Vamos no próximo. E a autopreservação. O que acontece aí? Por que alguns pacientes se mutilam? Próximo. A automutilação é muito curiosa porque é um fenômeno mediado por sistema opiáceo. E, curiosamente, quando eles se machucam, parece aliviar. Não parece conhecido naquelas síndromes borderline, em que as garotinhas saem se machucando. Né? Nós tivemos um paciente muito grave que fazia exatamente isso. Enquanto não fizemos CCT, ele não recuperou a lucidez para parar. Aí você vai vendo que não é um sistema que você vai alvejar só com a medicação. A medicação vai ajudar na manutenção, porque os opiáceos ajudam. Até fentanila, que é um anestésico de ação ultracurta, também ajuda em dosagens subclínicas. Mas não é só isso, porque senão o paciente vai se viciar no opiáceo. Próximo. A matéria cinzenta periaqueductal, que era aquela areazinha que eu estava mostrando lá na primeira imagem. A lesão desta área resulta em um animal muito passivo. Estas pesquisas são reprodução de uma pesquisa feita no Instituto Karolinska por Ivan Izquierdo e Kapczynski no Sul. É uma pesquisa animal. O Gattais também está fazendo algumas pesquisas em cima disso. Eu trago uma pesquisa de Gattais, que é uma reprodução de uma pesquisa de Stanford sobre como se cria um hábito. Curiosamente, essas pesquisas não publicam na área do comportamento, elas publicam na Scientific American, como se fossem neurocientistas da área das engenharias. ¿Por quê? Porque estes sistemas não são abordados na área do comportamento. Eu estava falando antes de entrar aqui com Sussman, que ele me disse que estava pesquisando os artigos que tinham uma interface entre neurobiologia e psicanálise. E em um site que ele pesquisou não tinha nenhum artigo. Sabe onde estão? Em todos os artigos das bioengenharias. Então, a lesão
de esta área resulta em um animal muito passivo. Por quê? Porque você coloca o ratinho em contato com o gato, ele vai cheirar o gato. A coluna dorsolateral, porque o aqueducto do Silvio tem a parte ventromedial e a coluna dorsolateral. Ela está particularmente envolvida na integração de respostas ao estresse de origem psicológico. A vida de ratinho de laboratório é dura. O que eles fazem? Impregnam a gaiola com o cheiro do gato. A columna ventromedial integra respostas condicionadas a estímulos aversivos, assim como resposta comportamental da fase recuperativa da situação. Ou seja, o que eles fazem quando passa o estresse? Às vezes não fazem nada, só ficam lá tremendo. E já não tem mais gato. Próximo. Qual seria essa área? Aqui sim mostra claramente qual seria. Eu peguei o sistema e eu trouxe para cá para ver exatamente o que nos interessa. Isto seria a área ventromedial e a posterior. Próximo. Como se cria um hábito? Esta é uma pesquisa em cima de como se cria um hábito em determinados ratos e como se modifica uma vez que se cria, né? Se vocês observarem o primeiro T, aqui embaixo está a atividade dos neurônios do corpo estriado. Se manda o ratinho correr e treina de acordo a uma instrução sonora, ele virar para o lado esquerdo, que estaria leite com chocolate, ou ao direito, que é só água com açúcar. Tá? Enquanto eles estão aprendendo o comportamento, vocês veem que acende no começo e no final, que ele está registrando. É tudo no corpo estriado. A formação de hábitos, ele já está no automático, só acende mais ou menos no meio, quando ele entra no circuito de deliberação, de se vai ir para um lado ou se vai ir para outro lado. E quando já o hábito se estabeleceu, só acende no começo e no fim. Aí já está no automático. Próximo. Então, o circuito do hábito parece ser diferente do circuito de deliberação. E o hábito, quando se forma, parece que faz uma síntese a nível de estriado, como se fosse um comportamento automático. Qual seria o problema disto? Se nós já estamos naquele circuito, você não vai acessar a racionalidade porque está no automático. Volta e meia, paciente sai de internação e sobe ao morro. Né? Novamente, como se ratinhos estivessem na presença de gatos. E eles não se defendem. Próximo. Aqui é uma síntese melhorzinha de aquela primeira imagem, né? Então, o novo comportamento, ele pegaria exatamente o córtex pré-frontal, né? Você vê que tem umas linhas tracejadas e umas linhas completas. As tracejadas estão formando o circuito. Olha quem está aqui embaixo. É um núcleo mesencefálico de dopamina, é o accumbens. Quando se forma o hábito, aí já estamos, aquele corpo estriado é putamen e caudado. Se chama caudado por esse rabinho que ele tem, que é como uma C que segue exatamente a periferia do sistema límbico, né? E é uma via sensório-motora. Nós temos contato com isso a nível de psicopatologia quando falamos de certezas delirantes. É muito curiosa essa definição, porque certeza delirante é um construto teórico, não existe, mas ele sente que é assim. Sente onde? Ali. Tem uma sensação corporal que alguma coisa não está bem. Nas pesquisas de consciência, são pesquisas feitas por Damasio, eles usam muito o sistema, a área tegmentoventral, o sistema reticular ascendente e a parte de representação motora do organismo, que seria a parte parietal. É aquilo que conforma a nossa consciência, o que define que está fora e que está dentro. Nossas doenças afetam exatamente isso. Não é incomum
você ouvir na formação de psiquiatria que para ser esquizofrenia tem que ter alterações de consciência do eu. O que é a consciência do eu? Exatamente o que pifa neles. Por que eu estou falando nesta palestra de compulsões sobre a consciência do eu? Porque o eu do dependente químico não está ao serviço dele, está ao serviço de um sistema automático que está aqui registrado. Como uma única unidade, vai ativar o começo e o final. Ele não vai entrar no sistema de deliberação. Ele não tem liberdade para entrar no sistema de deliberação. Próximo. Quando o novo mecanismo já está programado, isto é da pesquisa de consciência de Damasio, à esquerda. Tá? O estímulo aciona o comportamento por conexões entre o sistema límbico, o tálamo e os gânglios da base, né? Com um menor envolvimento da área mesolímbica de transmissão dopaminérgica. Aí já não tem prazer. E assim os comportamentos se tornam automáticos por um menor acesso da parte da consciência. Né? Seria ótimo, vou fazer estimulação magnética no lóbulo esquerdo e aí eu vou desfazer esse hábito. Não conseguimos ainda. Estimulação magnética se pode inibir ou ativar um circuito. Então, se eu pego o lóbulo esquerdo, que supostamente está endoidecido, vou inibi-lo. E eu inibo isto. Não estamos nesse ponto. Só se consegue com ST, por quê? Porque há o esquecimento que o ST produz e aí você zera o sistema para recolocar alguma coisa. Então, você dá uma oportunidade realmente para isso. Estou falando de pacientes muito adoecidos. E aí, qual é o problema do ST que todo mundo fala? Dá problema de memória. Eu uso o ST para alavancar memória. Qual seria a maneira de você diminuir o incômodo do problema de memória que realmente dá e de colocar coisas que seriam significativas, como fizemos com aquele paciente que se mutilava, depois do ST veio para estimulação magnética e a vida dele estava cheia de coisas. Tinha suporte terapêutico, tinha de volta à sua vida um suporte específico pela família, que também foi considerada no caso, e não é um tratamento fácil de fazer. Porque se ele estava com a família e chegou assim, então eu vou tratar o paciente e automaticamente devolvo ao mesmo habitat e tudo foi mudado. Não foi? Próximo. Aqui estamos um pouco mais detalhado aquele sistema que estávamos falando anteriormente. Este é um corte coronal, basicamente, para ver as interações de todos os sistemas. Está vendo aqui do lado aquele sistema que antes se via como um C com o corpo do núcleo caudado. O núcleo caudado, aqui aparece a cabecinha e o rabinho. Embaixo está o globos pálidos e os núcleos que fazem parte dos gânglios da base. Próximo. As dependências para a internet. Né? Em algum lugar, alguma coisa foi terrivelmente errada. E eu trouxe um pouco do critério de transtorno. Se você não pega o critério de transtorno para diagnóstico, você não entende como isto é grave. Não, deixa para estimular cognitivamente ele entrar na internet. Tá, dependendo do que ele vai fazer na internet. Tem um pacientito que é uma síndrome de Hunter. Ele entra na internet só para sites, um dos sites que ele frequenta é Moms Kissing Babies. Vou deixá-lo entrar na internet para ele se desenvolver cognitivamente? Não vou, né? Próximo. O sistema límbico com o giro do cíngulo em cima. Você vê como é importante. Por que eu trouxe isso? Porque em algumas das imagens que a gente pede, nós pedimos a espectroscopia ou na parte frontal do giro do cíngulo ou na parte posterior. Sim, senhor. Já estou acabando. Depois me chama Jabuti. Porque isso é importante. Na parte posterior do giro do cíngulo, olha todas as interações com o sistema límbico. As maiores alterações nos transtornos bipolares na espectroscopia são no lóbulo esquerdo,
imagem de ressonância. Se você pede ainda uma volumetria, que hoje é possível de fazer, você determina qual dos dois está mais aferentado ou menos aferentado. Próximo. Esta é uma tabela chata de ver, mas o importante de aqui é jogo patológico, a tricotilomania e dermatotilexomania. O que é isso? Flagelação. Comprar compulsivo, trastorno explosivo intermitente, isso é descontrole da raiva. Cleptomania e piromania. E aí vem os transtornos do humor, transtorno de ansiedade generalizada. Se vocês observam, os pés significa que também aparece isso nessa doença, mas não está quantificado. Isso foi uma meta-análise. Próximo. A violência. Os prejuízos de funcionamento dos lobos frontais seriam responsáveis por erros de avaliação para controlar impulsos. Ou seja, subestimam os danos possíveis. A desconexão frontotemporal com diminuição empática faz com que eles não aprendam de sua experiência, estou falando das psicopatias, nem empatizem afetivamente com o outro. Eu uma vez fui chamada para explicar por que um bandido teria chorado quando foi pego pela polícia. O Ney da Rosinha parece que entrou no carro chorando. Ele chorou porque estava muito abalado. Tá, você vê um psicopata chorar, mas você não sabe por que ele está chorando. Você chora por um motivo, eu choro por outro motivo, ele chora por outro motivo. O psicopata também tem seus motivos para chorar. O sistema afetado não é o do choro. O sistema afetado é o da empatia. Tá? Presença de sinais neurológicos leves no lado direito. Novamente, a maneira como os hemisférios são diferentes. Tá? E a incapacidade de gerar estratégias alternativas, como não seja a violência. Próximo. Esta eu trouxe basicamente porque são as áreas da pesquisa de Deep Brain Stimulation. Algumas destas pesquisas de Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda, receberam um freio porque a maior parte da clínica de depressões são bipolares. Se você coloca o eletrodo na parte de depressão, e se é um bipolar, o condena a surtar por sempre. Mas trouxe, enquanto aos elementos envolvidos em determinadas coisas, as epilepsias temporais, todos nós sabemos que eles até fazem uma lobotomia da ponta do lóbulo temporal para eliminar as convulsões. Isso é da neurologia. As distonias, globo pálido interno, a doença de Parkinson não é em todos os gânglios, é no núcleo subtalâmico, que é embaixo dos gânglios da base que se coloca o eletrodo, e onde se coloca o eletrodo também faz diferença, lóbulo direito ou lóbulo esquerdo. Toque, se pensou em usar também o núcleo subtalâmico, mas até agora essas pesquisas estão em andamento. Anorexia, se pensou no hipotálamo, tem-se conseguido alguns resultados com síndrome de Pickwick, que é aquela síndrome de hiperoralidade constante. Dickens nos emprestou o nome. A obesidade mórbida também. Drogadicção núcleo accumbens, não foi feito ainda, está sendo feito em ratinhos, mas não sei as quantas andam nessas pesquisas. Tá? A síndrome de Tourette é muito interessante, porque são síndromes em que as alterações não são comportamentais, elas são nos movimentos, e são mais comuns em famílias que têm tics. Agora tem um sistema de abordagem em que faz um pulso pareado, uma esquerda, uma direita, e diminui a síndrome. Próximo. Aí já vamos entrar em tratamento. Eu trouxe a charge da esquerda, porque é muito comum ouvirmos esse tipo de tratamento, que se todas as doenças fossem tratadas iguais à depressão, então, para que se aplicar insulina todos os dias? Você já está bom da diabetes, né? Ou ficar deitado aí não vai lhe ajudar. Precisa fazer alguma coisa e o fulano está no CTI. Tratamentos são os psicofármacos através dos neurotransmissores, que seriam... Ai, tem um erro. Os sistemas ligados a sistemas aminérgicos ou ligados a canais iônicos, né? Aí já entramos nos GABA, benzodiazepínicos, e nos
medicamentos do glutamato, aí entra a lamotrigina, que também entra nos canais de sódio e alguns dos sistemas de estimulação, que são os AMPA e kainato. Os métodos biológicos, estimulação magnética e ECT, as terapias cognitivo-comportamentais, grupos e a psicanálise. Novamente, só não faz diferença. Próximo. Aqui eu vou entrar um pouquinho do que é a parte de neuroanatomia da amígdala. Por quê? Porque eu vou fazer uma espécie de transição entre esta palestra e a palestra do Sussman sobre psicanálise. Na teoria da psicanálise, as pulsões que estariam no id, elas tomam conta do ego. E o ego seria um administrador, que no caso aqui das compulsões seria um administrador fraco. E aí, o que o terapeuta teria que fazer? Estruturar aquilo para que ele fortaleça isso e tenha um sistema superegóico suficiente para aprender da experiência. Vamos lá, próximo. Então, no id, seriam os sistemas mais primitivos do organismo, os que são envolvidos no controle, na ingestão de alimentos, né? Toda a região do terceiro ventrículo, novamente, a área cinzenta periaqueductal, esse PAG é periaqueductal, gray matter, e isto aqui também tem uma interrelação com o sistema endocrinológico. ¿Por quê? Porque nós vamos entrar nos mecanismos osmométricos da neurohipófise. Próximo. A defesa, já vimos as disfunções do sistema, a hiperdefesa. A reprodução, em que a área preóptica medial hipotalâmica está relacionada fortemente ao comportamento sexual em machos. Recebe aferências quimiosensoriais da amígdala central e contém alta concentração de receptores androgênicos. Aí você vai vendo porque alguns de nossos pacientes, eles se mantêm mais ou menos até entrar na menopausia. Quando entra na menopausia, diminuem os hormônios. Os hormônios são esteroides hormonais. O que eles são? Anti-inflamatórios. Próximo. Aqui eu trouxe basicamente para mostrar onde fica o núcleo óptico medial e como o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. A maneira como o cérebro masculino é feito é para garantir a sobrevivência da espécie. E como o cérebro feminino é feito a nível biológico para garantir a sobrevivência da prole. Tem pesquisa para todo, então colocam ratinhos machos com ratinhos fêmeas em um labirinto. Quem encontra a comida primeiro? As fêmeas. Ratinhas fêmeas com ratinhas grávidas. Quem encontra a comida primeiro? As ratinhas grávidas. Próximo. O ego. No artigo que eu peguei, eles postulam que o ego estaria radicado justamente no córtex orbitofrontal, porque ele recebe aferências e eferências de praticamente todo o sistema. E ainda falam do giro do cíngulo, que seria uma interface entre a tomada de decisões e o sistema mais primário das emoções de sobrevivência. Essa interface é profundamente afetada no uso de drogas. Próximo. Olha onde ele está. Próximo. O superego, eles postulam que o núcleo central da amígdala seria altamente aferentado com o hipocampo. Então, isso te daria uma capacidade de aprender com as experiências. Mas, para isso, você teria que ter um sistema aversivo suficiente para entender que aquilo te ocasiona horror. Aí eles postulam que tem um comprometimento da ínsula. Naquele slide da psilocibina, se vê que a parte medial do lóbulo frontal, bem na frente do giro do cíngulo, que é onde está a ínsula, tem praticamente zero resposta, onde mais se concentra a hipoperfusão. Próximo. Eu trouxe isso porque os existencialistas falam o seguinte, que o único ser que nasceu para a morte é o ser humano, porque nós nascemos e sabemos que vamos morrer. Cachorrinho nasce e não sabe que vai morrer.
Aí somos seres que estamos condenados todos os dias a conceder um sentido. Enquanto eu não morro, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como você define aquilo? Precisa um ego suficiente. Próximo. Estes seriam fatores de proteção. Um ambiente estável, um alto grau de motivação, forte vínculo pais-crianças, a supervisão parental, disciplinas consistentes, não é só um controle exagerado. Ligação com instituições prosociais, se eles ajudam aos outros, e aí vem os métodos de autoajuda, e associação com amigos não usuários. É isso que eu tinha para falar.